Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar sobre rinoplastia, que é a cirurgia plástica no nariz. Quem vai falar sobre isso é o Dr. Marcos Tomé, cirurgião plástico, um grande amigo nosso aqui. Bom dia, doutor. Bom Seja dia, Gi, tudo bem? bem-vindo. Tava com saudade, estava Eita. aproveitando um pouquinho as férias, a família. Isso é bom, né? Nossa, é ótimo. Essa época do ano é propícia para isso Para mesmo, todo né? mundo Vale a descansar, pena. para começar renovado, né? Boa energia, né? É isso aí. Bom, doutor, quero começar renovada, mas quero fazer um ajustezinho aqui no nariz, tá? Como é que é a rinoplastia? Todo mundo pode fazer esse tipo de procedimento cirúrgico ou tem algumas contraindicações? Então, Gi, na verdade é assim, a rinoplastia hoje em dia é uma cirurgia que modernizou muito com o passar do tempo, né? Antigamente, as técnicas eram aquelas feitas com o nariz, entre aspas, fechado. Você não via as incisões, mas o controle cirúrgico era menor. Porque era a mesma coisa que você, por exemplo, colocar a tua mão dentro de uma caixa e tentar achar algo sem ver o que você está procurando, né? Certo. Aquelas casinhas de boneca pequena, sempre eu brinco com os pacientes. Hoje em dia, na verdade, com a rinoplastia moderna, a gente faz uma incisão aqui que a gente fala que é na columela transcolumelar e a gente levanta o nariz. Ah, então levanta tudo. Isso, levanta o forro nasal. Então, levantando o nariz, a gente consegue enxergar as coisas com mais perfeição. Ou seja, fica mais bem feitinho. Muito melhor. Então, é a mesma coisa, você, por exemplo, pega a casinha de boneca e você tira o telhado. Então, você está enxergando, ó, o defeito, por exemplo, no nariz, nesta cartilagem, da ponta do nariz que deixa ela mais arredondada, que se chama alar, você consegue ver as diferenças entre as alares. O osso, eu consigo raspar o osso quando eu preciso, quando eu tenho aquele calombinho no nariz, Sim. de maneira mais eficaz. Então, a indicação passa a ser mais precisa. Por isso, todo mundo pode fazer a rinoplastia. Claro que respeitando sempre as características da raça. Né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que são bem branquinhas, assim, então o nariz ele é um nariz mais estreito, mais afinado. Tem pessoas que já são mais morenas, o nariz é um pouco mais alargado. Certo. E a pele mais grossa. Ah, então tem essas diferenças, Tem, a questão isso da daí. raça, tem que respeitar isso. Exatamente. Geralmente pedem o que para você? Isso né? é muito engraçado. Porque eu quero saber, porque é curioso, né? Só para ver o que o pessoal de casa anda pedindo por aí. Olha, assim, por incrível que pareça, o nariz masculino, né, do homem, ele tem que ser um nariz um pouco mais forte de estrutura. E como é que é um nariz forte? Então, né? isso é muito engraçado. O que eles me pedem muito, assim, quando os homens vêm consultar comigo, por incrível que Homem pareça, procura a questão da rinoplastia? muito. Sério? Homem opera muito o nariz, viu? É uma dica pra meninada aí. O homem Sério opera mesmo? muito o nariz, Que verdade. legal, não sabia disso não. É, Achei que era aham. mais as mulheres, a questão, né, de narizinho De narizinho de princesa e e tal. Mas assim, então o homem tem que ter o nariz mais forte. O que eles pedem pra gente, assim, comparativamente falando com artistas e tal, eles gostam muito do nariz do Johnny Depp. Ah, Eu daí não pede sei- o nariz do Johnny Depp. Vai Mas- ter que, busca essa foto aí que eu quero ver a cara do Johnny Depp. Eles quero gostam ver, do não, nariz do quero cara. reparar no nariz do Johnny Depp. O pessoal já tá Parecido buscando com o ali. meu, assim. Tô brincando. Daí o pessoal vai lá, ó, eu quero o nariz do Johnny Depp. É. Porque talvez ele passe uma masculinidade com aquele nariz, Porque é eu isso? acho porque o rosto dele é um rosto harmônico, claro, ele tá ficando um pouco mais velho, mas Aham. é um rosto bem harmônico. E as pessoas gostam do nariz um pouquinho mais arrebitado. Já no quesito feminino, o que elas me pedem muito é um nariz parecido com aquela atriz que é sul-africana, que é a Charlize Theron, Aham. que ele tem um nariz bem mais estreito à base e mais arrebitadinho. Mas o dela é natural? A princípio, pelo que eu vejo, sim, né? Se você acompanhar a carreira dela desde o início, ela sempre teve um nariz Tem aquele nariz bonitinho. pequeno. aham. Mas assim, a estrutura do rosto é que é importante. Por exemplo, ó, uma curiosidade... É porque às vezes não combina o nariz com a pessoa. Exato. Tem pessoas que falam assim, nossa, parece que esse nariz não é da pessoa. Não é da pessoa, exato. Mas é muito legal de falar assim, ó, quem está em casa e quiser olhar no espelho e procurar um pouco de simetria é o seguinte. Normalmente a distância entre as duas narinas, Aham. né, que vai de um lado ao outro do nariz, tem que ser semelhante à distância que vai do canto interno ao externo do olho. Resumindo, distância do nariz tem que ser Daqui? igual ao olho. Ah, Exato. então esse trechinho aqui tem que ser igual ao meu olho. Tem que ser igual ao teu olho, Eu essa vou distância. medir. Ótimo, meu nariz, acho que eu vou ter que ser assim. É. Pra ficar mais... É o que é considerado simétrico, por exemplo. Então vamos ver agora o Johnny Depp, pra ver se é Cadê simétrico ele? Vamos isso. lá. Aí, ó, É o pronto. nariz masculino. Nariz masculino. É, É o nariz bonito. mais forte, essa foto tá um pouquinho assim de frente, Aham. né? Mas se pegar ele uma de perfil, é um nariz arrebitado. Eu vejo assim uma série de probleminhas que eu corrigiria como cirurgião plástico. Claro, qual defeito você viu na cara do Johnny Depp? Não, aí? ele, assim, na verdade ele tem uma cartilagem um pouco bífida aqui. E isso, mas tem muitas pessoas que conferem isso como sendo um nariz mais forte.
Já nas mulheres incomoda isso. O nariz separado aqui na região anterior. Tem uma cartilagem que a gente fala, que é a cartilagem alar. A cartilagem alar é o que dá o formato para a ponta do nariz. Então, se o nariz é mais arredondado, por exemplo, é um excesso de convexidade nela, nesta regiãozinha tipo aqui. o nariz batatinha, que eles Isso, chamam, tipo o isso, meu, isso. assim. Eu queria ter um nariz mais fininho, mas não sei se a medida vai dar certo aqui. Mas, na verdade, são duas cartilagens. Uma cartilagem alar da direita e uma da esquerda. E aqui no centro, elas se juntam. Só que, às vezes, essa cartilagem, na verdade, é congênito da pessoa, ou por um trauma, algum estilo, ela abre com o passar do tempo. E abrindo é aqui quando fica o nariz dividido. Aí dá aquela divisão. Isso. E às vezes a pessoa nem fez cirurgia, nada, mas dá a impressão que fez, porque tem Exatamente. aquela divisão ali. Isso, mas é tem dela. como consertar isso? Com certeza. Nessa rinoplastia moderna hoje que eu te falei, que é a exorrinoplastia, o nome é meio esquisito, mas é cirurgia aberta. Exorrinoplastia. Exorrinoplastia, entendi. É, ou open surgery que a gente fala, enfim. Mas é uma cirurgia aberta. Então, com isso, a gente consegue juntar esta cartilagem novamente. Legal, daí E fica bonitinho. fica mais aqui. harmônico. Olha só que legal. E já que a gente está falando do Johnny Depp, os famosos, dá uma olhadinha em quem já recorreu, né, a esse tipo de cirurgia e acabou até melhorando ali o nariz. Olha só, a Fernanda Souza. Aí, ó, melhorou bastante. Ficou né? bonitinho, Sim. olha. Ficou... Dela ficou bem bonitinho o nariz dela, né? Combinou com ela. Ela é super graciosa, essa atriz. E é bem interessante que ela deu uma afinada na ponta e arrebitou um pouquinho. O nariz dela já era arrebitado, provavelmente, mas você percebe que ela deu uma estreitada no nariz, como eu te falei, para ficar mais harmônico o conjunto, e provavelmente ela estruturou essa ponta. Bonitinho. O que é estruturar a ponta, para as pessoas entenderem em casa? Nós temos o septo do nariz, que divide o nariz em dois, lado direito e esquerdo. E esse septo ele tem um componente ósseo, que é osso, e cartilagem. Nós, cirurgiões plásticos, pegamos esta cartilagem que divide o nariz, tiramos ela e modelamos esta cartilagem para recolocar no seu nariz essas estruturas, para deixar o nariz mais forte e para consertar isso. Então, um exemplo. Digamos que a pessoa não esteja respirando bem pelo lado direito e seja um problema aqui em uma pequena válvula que tem, chamada válvula nasal interna. Certo. A gente tira um pedaço desse septo e coloca ao longo do nariz. Alarga um pouco o nariz, entrando melhor o ar. Gente, isso não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Funcional. Né? Então, nós, cirurgiões plásticos, modelamos dessa maneira. Se a pessoa tem o nariz com a ponta extremamente caída, assim, a dunca que a gente fala, baixa, a gente pode pegar um pedaço de septo, colocar aqui na ponta para arrebitar o nariz. Que legal. Então passa a ser uma estrutura, por isso o nome de nariz estruturado. Ah, legal. E tem mais, olha só. Bom, ela já fez tanta coisa, mas tá bonita. A Anitta. A Anitta mexeu bastante. A Anitta, se a gente pegar a foto dela bem no início da carreira e agora, ela realmente passou por vários procedimentos estéticos. E na minha concepção pessoal, nossa, ela ficou assim muito bonita. O nariz dela, o pessoal no início, depois que ela fez a cirurgia, até criticou um pouco, mas olha, o nariz dela está extremamente bonito, está super elegante. Ela está muito bonita agora. Acho que agora deu uma parada nessa questão de. Agora harmonizou tudo. Ela porque linda. Ela estava fazendo por partes, então não tava ficando harmônico. E as pessoas às vezes não entendem, né? Que quando ela faz, está inchado. Às vezes, por exemplo, igual a questão do lábio, quando ela pôs, inchou muito, o pessoal criticou. Mas o organismo tem um tempo para reagir. Quanto tempo o nariz demora para uma cirurgia dessa demora para? Super interessante essa pergunta, Gi. O nariz, na verdade, quando a gente faz, a gente considera que ele está inchado em torno de até 1 ano de cirurgia. Até 1 ano? E o nariz, ele sempre vai modificando. Quanto mais tempo passa no procedimento cirúrgico, mais fininho e melhor ele vai ficando. Ah, é? Ele vai ficando mais bonito. Foi no caso Exato. da Anitta. Aí, pronto. Que legal. Mas a gente que não passou por cirurgia, é verdade que o nariz vai crescendo? Isso não para bem de crescer. Você sabe o que acontece? As pessoas falam que orelha e nariz crescem sem parar, né? É, isso eu queria saber, gente, olha. Mas é que a gente vai envelhecendo e o músculo que está por trás disso daí também vai envelhecendo. Então, assim, ó, o que reveste o nosso nariz por completo, a nossa face, é coberto de músculo, principalmente o nariz também. Então, por exemplo, nós temos um pequeno músculo que puxa a ponta do nariz para baixo. Chama músculo depressor da ponta do nariz. Que músculo é esse? É um músculozinho que sai Fica aqui, aqui? ó, do lábio e se insere na columela aqui. Quando eu faço a rinoplastia, é bem isso. Eu resseco ele, eu corto ele para arrebitar. Ah, então você mexe nesse músculo aqui exato, para ele arrebitar. ficar mais para cima. Isso. Por exemplo, tem pessoas que sorriem, que é o meu caso, a galera de casa aí. Quando eu dou risada, a ponta do meu nariz abaixa. Abaixa? Abaixa, olha lá.
E o que e daí tem jeito de arrumar isso? Aí a ideia é a gente ressecar aqui esse musculozinho para dar uma revitada. Pra ele Eu não fiz, viu, abaixar pessoal? Ah, Ainda. legal, legal. Mas é essa a ideia. Olha, então vamos lá ver. Olha, gente, eu não sabia. Bruna Marquezine também mexeu no nariz. Ó, essa daí eu também não sabia. Olha lá. Ela É. mexeu um pouquinho, a Angelina Jolie. Ela é bonita, né? não, Mas foi só bem pouquinho aí também. Ela pode fazer o que ela quiser, que feia ela não vai ficar. Não vai, né? Ela fica bonita. Né? A Beyoncé linda. também mexeu. Isso. A Beyoncé Não, deu você uma vê, ficou um afinada. pouquinho mais harmônico, tá vendo? Diminuiu Aham. um pouquinho. Mas olha que interessante, por exemplo, no caso dela, a característica feminina dela e da raça dela foi permanecida, então ficou um nariz muito bonito para ela. Sim. Né? O nariz completamente arrebitado talvez soasse um pouco fake para ela, então assim, tá Combinou, perfeito. exatamente. Respeitando Exato. a raça, a característica dela. claro. Que legal. Todos somos diferentes, porém iguais. É né? verdade. Porém iguais. Nós vamos entrar no assunto agora, falar do caso da youtuber Camila Ukers, que ela apareceu muito na mídia recentemente, aí nas últimas semanas. Ela fez alguns procedimentos cirúrgicos que um deles acabou não dando certo. A gente vai mostrar um pouquinho desse caso aí para você de casa. O que era para ser a realização de um sonho acabou virando um pesadelo para a youtuber Camila Ukers, de 25 anos. A jovem cearense, conhecida pelo público devido às suas participações no programa da Eliana, ultimamente ganhou destaque nas redes sociais por um outro motivo: o desastre das cirurgias plásticas dela. Acompanhe na reportagem. O primeiro caso que chocou os internautas foi um procedimento no nariz, que deixou Camila irreconhecível. Eu não tô sentindo nenhuma dor no nariz, na bunda também. Tô sentindo nada, como se não tivesse feito nada. Nas fotos, a cirurgia afetou todo o rosto da youtuber, inclusive os olhos, como podemos ver nessa imagem. A jovem até chegou a fazer brincadeiras nas redes sociais, se comparando a um zumbi, mas o caso gerou grande preocupação para os fãs. Tem muita gente perguntando por que que meu olho tá roxo. Tá roxo porque a gente mexeu no nariz. Fiz cirurgia no nariz, enroxou aqui e aqui na testa. Já a segunda situação foi mais grave. Meses depois de fazer a mudança no nariz, Camila recorreu a uma cirurgia de prótese de silicone no bumbum. O resultado inicialmente tinha agradado a youtuber, mas dias depois o pesadelo começou. O corpo de Camila rejeitou o silicone, causando uma infecção generalizada. A celebridade precisou ser levada às pressas ao hospital para retirar a prótese, que comprimiu o nervo ciático. Com isso, Camila começou a ter dificuldades para andar. Beijo pra vocês. E ainda ontem, o empresário da Camila fez uma postagem no Instagram, né, bem preocupante. Ele contou que a youtuber está com uma depressão profunda e, apesar da insistência de todos, né, que estão cuidando dela, ela não se alimenta e mal bebe água. E ela, que estava pesando 37 quilos, agora está com 34 quilos. Segundo a postagem, ela passa o dia dormindo e toma muitos remédios para dor. Eu vou continuar conversando com o Dr. Marcos Tomé até essa questão ali da rinoplastia, a questão do roxo. Certo. Que fica roxo, sim, doutor, mas ali parece que estava um pouco demais, não é? Então, Gi, na verdade, isso é muito relativo, depende de paciente para paciente. Mas qual é a ideia? Quando você faz uma rinoplastia, às vezes você tem que fraturar o osso nasal, que é esse osso aqui de cima, no terço superior do nariz, né? A parte dura do nariz. Certo. E quando a gente quebra o osso, normalmente você fica com uma área roxa assim. Pode arroxear embaixo do olho, em cima, ou seja, a gente fala que a gente fica com o olho parecido com um guaxinim, né? Sim. Isso pode acontecer, mas é completamente controlado isso. Ao longo das semanas, essa parte roxa vai cedendo e vai sumindo esse edema com essa equimose. Certo. É claro que toda paciente que vai procurar um cirurgião plástico, nós já orientamos, olha, se eu tiver que fraturar esse nariz, pode ser que fique inchado e roxo. Mas cada pessoa reage de um jeito. Eu já cheguei a fraturar os narizes de algumas pacientes que não ficaram absolutamente com nenhum problema. E outras que ficaram aí semelhantes a essa Mais moça roxo. da reportagem, que fica mais roxo. Mas é natural, isso some sozinho, não tem problema não. Isso não. A questão da rejeição pode ocorrer? Então, a questão da rejeição da prótese de silicone, na verdade, ela pode ocorrer sim, tanto no glúteo quanto na região da mama. Isso é algo que não é muito comum.
A chance disso ocorrer é muito baixa, é ínfima, mas pode ocorrer. Porque, na verdade, o silicone, ele é algo estranho ao organismo. É um corpo estranho. Então, o organismo pode rejeitar. Perfeito. Agora, doutor, perguntando se a questão de a rejeição tem a ver também com o cuidado pós-operatório que a pessoa precisa ter? Aí você chegou num pormenor muito importante. Não adianta o médico fazer um bom trabalho e a paciente no pós-operatório não se cuidar. Então, assim, se você observar aí algumas pessoas na mídia, elas não se cuidam direito, já começa uma postagem precoce, já vai em programa de televisão, já sai, vai para a praia direto, não cuida, não faz curativo da maneira adequada. Então é óbvio que isso vai prejudicar. Veja bem, prótese de glúteo, ela tem um cuidado especial porque aonde a gente faz incisão é próximo ao ânus. E é uma área que por si só já tem muita bactéria. Então a chance de contaminar é maior. Mas assim, não falando especificamente desse caso que foi mostrado dessa moça aí que está na mídia, isso é nacional. Mas é uma questão que a paciente tem que conversar com o seu cirurgião e se cuidar no pós-operatório. Que é importantíssimo. É claro, isso daí tem uma série de outros dados técnicos que influenciam na cirurgia. E é por isso que a gente trouxe um especialista no assunto, né? Um grande cirurgião aqui, recomendadíssimo, né? Para que a gente possa aí, né, até orientar quem que de repente tenha um sonho de fazer um procedimento cirúrgico. Queria agradecer ao Dr. Marcos Tomé, do Instituto MT. Então, qualquer dúvida pode procurar o doutor, né? Um mega prazer estar aqui sempre. Eu me sinto muito confortável sempre que vocês precisarem, tuas horas e para esclarecer a todos de casa. E é isso. Cirurgia plástica tem todos esses benefícios, mas aí quando bem conduzido por um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu acho que o caso vai certo.